Santa Teresa de Calcutá, esta santa tão especial nos tempos de hoje, esse exemplo de pobreza, diz uma frase que diz o seguinte: o importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Que o Senhor nos ajude a ter este coração transbordante de amor. Queremos viver isso também com a palavra de Deus, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Está começando a Bíblia no meu dia a dia. Que alegria ter este momento tão gostoso de parada, de reflexão, onde nós lemos a palavra e acolhemos a mensagem de Deus para a nossa vida. Este é o método, a Bíblia no meu dia a dia, tão fácil e tão simples. Vamos rezar pedindo a força do Espírito Santo para nós, que Ele hoje nos possua, hoje e sempre, iluminando a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, Tu que és a fonte da vida, da inspiração, inspira-nos, Espírito Santo, o que pensar, o que falar, o como falar. Inspira-nos, Espírito Santo, a termos este coração acolhedor à palavra de Deus. Ilumina a nossa mente e todo o nosso ser. Amém. Vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico, que está no capítulo 2, 1 Tessalonicenses. Acompanha comigo. Irmãos, vós bem sabeis que a nossa chegada entre vós não foi sem fruto. Pelo contrário, embora pouco antes tivéssemos sofrido maus tratos e ultrajes em Filipos, como é de vosso conhecimento, o nosso Deus nos deu coragem e segurança para vos anunciar seu evangelho em meio a muitas lutas. Pois a nossa exortação não vinha de ilusão ou más intenções, nem acompanhada de astúcia, mas Deus nos examinou e aprovou para nos confiar o Evangelho. E é assim que falamos, não para agradar a seres humanos, mas a Deus, que examina os nossos corações. Aliás, sabeis muito bem que nunca bajulamos ninguém, nem fomos movidos por alguma ambição disfarçada. Deus é testemunha. Também não buscamos glória humana, nem junto de vós, nem junto de outros, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos fazer valer a nossa autoridade. Entretanto, nos tornamos pequenos no meio de vós. Imaginai uma mãe acalentando os seus filhos, assim a nossa afeição por vós. Estávamos dispostos não só a comunicar-vos o Evangelho de Deus, mas a dar-vos a nossa própria vida. Tão caros vos torneis, tornando a nós. Irmãos, certamente vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Foi trabalhando noite e dia para não sermos pesados a ninguém, que proclamamos entre vós o Evangelho de Deus. Esse versículo 9 é interessante. Quais os trabalhos e fadigas que são mencionados por São Paulo? Vamos perguntar para o Padre Carlos. Por favor, Padre Carlos, nos ajuda. Amado povo de Deus, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa meditação em torno da Palavra de Deus. Estamos aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e olhando o capítulo 2, no versículo 9, a gente se pergunta, por que Paulo faz essa referência de trabalhos e fadigas? Quais são eles? O versículo 9 nos diz, irmãos, certamente vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas.
foi trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós que proclamamos entre vós o Evangelho. Esses trabalhos e fadigas é para dizer que dentro da missão cristã, de pregador do Evangelho, de apóstolo das nações, Paulo tinha os seus trabalhos pessoais. É como ele diz aqui, para não sermos pesados a nenhum de vós. Como quem diz, o trabalho, o esforço, o empenho que nós temos pessoalmente já nos ajuda também na missão. O que nós encontramos, por exemplo, no capítulo 4, no versículo 11, o apóstolo diz: que vos empenheis em viver tranquilos, ocupando-vos dos vossos próprios negócios e trabalhando com as vossas próprias mãos, assim como vos ordenamos. A missão, a seriedade com que se deve viver a pregação do Evangelho, não se tira a responsabilidade pessoal. É como os nossos leigos, né? O povo de Deus que trabalha, verdadeiros missionários, comprometidos, engajados na comunidade, mas tem a sua vida pessoal, tem o seu esforço, tem a sua profissão. Então Paulo aqui está se dirigindo à comunidade nesse sentido. Os trabalhos e as fadigas são aquelas responsabilidades pessoais que cada um tem, mas sem deixar de levar a sério e como prioridade a evangelização. Obrigada, Padre Carlos. Agora nós entendemos que São Paulo também tinha os seus trabalhos próprios e a missão exigia essa ajuda mútua daqueles que ali a comunidade pudessem sustentar a missão de São Paulo. Seguindo então nossa leitura. E Deus também, de que sempre vos tratamos com religioso respeito, com justiça e com toda a distinção, a vós que abraçastes a fé. Sabeis também que como um pai faz com seus filhos, nós exortamos e encorajamos e adjuramos todos e a cada um de vós, a que leveis uma vida digna de Deus que vos chama para o seu reino de glória. Esta palavra que Deus preparou para mim e para você. É muito interessante esta preocupação de São Paulo. Primeiro, esse testemunho autêntico que São Paulo incentiva a igreja primitiva, aquela primeira comunidade, a testemunhar de forma autêntica, de forma sincera e, acima de tudo, simples. Os primeiros cristãos, eles eram simples, tinham Jesus como centro de tudo. Por isso, era uma vida autêntica, porque seguia os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo, pouco antes, dizia: sede meus imitadores. E por que São Paulo dizia isso? Porque São Paulo era imitador de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tinha como errar. Hoje nós vemos tantos santos que também seguiram Jesus e que nós não temos medo de imitá-los, porque eles eram possuídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos suplicar essa graça de Deus no dia de hoje. Peça ao Senhor, primeiro, este ser autêntico que eu e você precisamos ser, de vivermos com coragem, de vivermos de forma destemida, sem vergonha de sermos cristãos, sem vergonha de testemunharmos que amamos Jesus Cristo. Somos cristãos não pela metade, mas somos cristãos inteiros, ou seja, aquele que está totalmente comprometido com a palavra. Jesus, nos dê essa graça. Nos ensina, Senhor, porque nós somos fracos, somos limitados. Nós, Senhor Jesus, temos muitas limitações. E essas limitações nos impedem de testemunhar o Teu nome, de testemunhar a Tua palavra. Cura, Jesus, com a Tua palavra o meu coração. Faça também o seu momento de oração. Peça esse poder, essa força da palavra de Deus, que expulsa tudo aquilo que se opõe ao que o Senhor pensa, deseja, aos planos de Deus para a sua vida. Jesus, eu suplico que no dia de hoje o poder da Tua palavra rompa, se afaste todos os caminhos que não me levam a Ti.
Jesus, eu te peço que com o poder da tua palavra, eu seja essa testemunha, assim como os primeiros cristãos foram. Vai falando para o Senhor. Vai se colocando com este coração necessitado de alguém que necessita. Eu necessito ser, Jesus, sustentada pela tua graça. Sem a tua graça é impossível. Olha, gente, eu já quero começar a escrever esta mensagem tão linda, em que eu e você precisamos ser essa testemunha. A mensagem de Deus para mim hoje. Eu vou escrevendo aqui e você também escreve aí. Te vejo no próximo A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe. cançãonovaplay.com. Assine já!